O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim os que me comem viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José Operário, rogai por nós. Queridos irmãos, celebramos neste dia 1º de maio, portanto, a memória de São José Operário. São José tem a honra de ter 2 festas na liturgia. O dia de São José, a 19 de março, e hoje celebramos esta figura de São José como trabalhador, como aquele que trabalhava para trazer a dignidade à sua casa e à sua família. Ele era carpinteiro, uma profissão muito nobre na sua época, né? Hoje, talvez um pouco desvalorizada, um pouco mais valorizada nos marceneiros, né? Mas era uma profissão, para a sua época, muito nobre. Mas mesmo sendo muito nobre, ele era pobre, né? Era uma família pobre. Não era uma família de grandes posses, de muitas posses, não, né? A história nos diz que, mesmo sendo ele um homem de uma profissão muito nobre, eles eram uma família simples, camponeses, que trabalhavam para comer, né? Era o sustento de cada dia. O trabalho trazia o pão de cada dia. É neste aspecto que nós dizemos, né, que o Evangelho nos diz, e nós reproduzimos, né? O trabalhador é digno do seu salário. Não é justo trabalhar de graça. Não agrada a Deus, né? A não ser quando é um voluntariado, quando eu me disponibilizo a ajudar, a fazer, né, como um voluntário. E isto é nobre, né? Mas o trabalhador, aquele que trabalha, ele merece, né, tem direito do pão de cada dia. E por isso é muito nobre, né, trabalhar. Nós vivemos numa sociedade, sobretudo junto de uma juventude, que não quer mais trabalhar, né? Uma juventude que não quer mais ter esforços, né? Quer tudo fácil, ganhar dinheiro, né, sem sair de casa. E aí, se você vê hoje, né, a própria tecnologia influencia isto. Não posso dizer que não seja um trabalho, porque de alguma forma acaba dando trabalho, mas hoje a própria internet, né, ela possibilita, por exemplo, que a pessoa, com a sua criatividade, e às vezes nem sei se é criatividade em alguns casos, né,
ela possa ganhar dinheiro. Então você vê aí, né, essas redes sociais, né, o próprio canal do YouTube, na medida que você produz conteúdo, né, ele vai te monetizando, né, vai te dando dinheiro. Tem a história do TikTok agora, né, que você ganha dinheiro lá produzindo vídeos, né? E aí você vê uma juventude que vive disso agora. Não quer trabalhar mais, não quer ter o esforço, não quer suar, né? Ela quer ficar em casa e ali fazendo aquelas palhaçadas, aquelas coisas ali, ganhar dinheiro, né? É trabalho? Não é? Não sei. Mas a verdade é que as pessoas dos dias de hoje não querem mais ter esforço. Não querem mais se esforçar, né? Elas querem fazer o mínimo de esforço possível. E ainda assim serem, né, vamos dizer assim, recompensadas por isto. E nós vamos encontrando então as pessoas que passam a desvalorizar o ato de trabalhar, né? O ato de se esforçar. Imaginem que uma profissão como a de São José, na sua época de carpinteiro, né, era um trabalho suado, porque hoje em dia ainda tem os maquinários que facilitam, né? Tem serra elétrica, tem tico-tico, tem não sei o que lá, que facilita o trabalho. Mas imagine na época de São José, talvez tinha um serrote. Eu lembro do meu pai sempre, né, quando eu falo assim, São José Operário, porque meu pai, ele não teve muito estudo, né? Meu pai fez até a 4ª série só. Mas Deus, graças a Deus, deu dons e talentos ao meu pai que eu mesmo não tenho, né? Ainda que eu quisesse imitar o meu pai, eu não tenho esse dom que ele tinha, que era de fazer artes com madeira, né? E eu lembro que meu pai, quando ele começou com essa coisa de fazer móveis e tudo, né, ele nunca tinha feito móveis na vida. E eu lembro que ele tinha em casa um serrote, um martelo, né? Eu era criança. E ele resolveu fazer uma estante para a nossa casa. Essa estante existe até hoje, né? E ele então foi lá, né, com uma revista, essa revista de banca de jornal, e com serrote, pregos, madeira, cola, ele fez uma estante de madeira maciça, que está lá em casa até hoje, né? Uma estante super boa. E imagina o trabalho que não deu para fazer aquilo, né? Para ficar tudo na medida certinho, serrar tudo no serrote, porque não tinha maquinário naquela época. Depois, com o tempo, ele foi adquirindo serra elétrica, né? E fazia lá uns servicinhos de madeira. Mas o quanto foi trabalhoso fazer aquilo, né? E hoje, as pessoas querem tudo, né? Se ver até as construções civis, né? Os prédios, quando o prédio é pré-moldado, né? Você não tem mais o trabalho de bater a massa, né? Não, é tudo pré-moldado. Você compra pronto, a equipe vai lá, instala e o prédio é construído. Está pronto, né? E a tendência é cada vez mais essa. Tudo bem, né? A tecnologia ela ajuda, obviamente, está aí para isso, né? Mas eu digo no sentido de esforço, né? O esforço, né? O gastar a vida por aquilo para trazer o pão de cada dia, né? Então, nós olhamos para a vida de São José e nós encontramos um homem que era de fato um operário, um trabalhador do dia a dia, né? De trabalhar, né, duramente, por horas, para conseguir o pão de cada dia. E nós precisamos, né, aprender de São José nesse sentido, mas com todos os trabalhadores que o sair de casa cedo, né, ou, né, o acordar cedo para produzir, para dignifica, né? Então a palavra vai dizer que o trabalho dignifica o homem, né? Ainda que seja como digital influencer, mas que seja para produzir bons conteúdos, né? Conteúdos que edifiquem as pessoas, né? Conteúdos que levem as pessoas a serem melhores, né? A se encontrar na vida, né?
mas que seja de fato um desejo de contribuir para o crescimento. Na liturgia da palavra, nós encontramos no Atos dos Apóstolos a figura de Ananias. Veja que nessa semana nós vimos a figura de Estevão, vimos depois a figura de Filipe, e hoje estamos vendo a figura de Ananias, porque a figura de Paulo hoje ainda não é, dentro da perspectiva da construção do reino, não é a figura central. O texto fala da conversão de Paulo, nós vamos ver depois, né, aí sim, Paulo trabalhando pelo reino, mas aqui ainda é a conversão de Paulo. No finalzinho já mostra ele indo para as sinagogas, né, pregar, né, e dizer que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus. E quando a gente fala da conversão de Paulo, é até um conceito errado de se usar, né? Teologicamente não é o melhor conceito a se dizer de Paulo, porque na verdade Paulo era judeu, né? E não é que Paulo abandonou o judaísmo, né? Paulo entendeu que Jesus Cristo era a plenitude do judaísmo. Então o termo conversão, às vezes é um pouco, às vezes não, né? Ele não é o termo mais correto para se usar aqui, porque Paulo não abandonou o judaísmo. O que Paulo fez, a partir do momento que ele entendeu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era o Senhor, ele passou a ir nas sinagogas, isto é, onde estavam os judeus, pregar isto, dizer, olha, Jesus Cristo é o Senhor, né? E ele é o sentido da nossa fé, né? Ele é o sentido do judaísmo, ele é o Messias. Então, depois Paulo vai se empenhar arduamente, né? E é interessante que, né, na leitura de hoje, Jesus fala para Ananias, né, que foi a Paulo que ele escolheu para pregar aos que não aceitavam Jesus, né, para pregar os que não reconheciam Jesus. E Ananias, num primeiro momento, fica um pouco preocupado, né? Porque conhecia a fama, né, de Paulo, mas o Senhor diz para Ananias, vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. E também, né, diz ainda para Ananias, e eu vou mostrar a Paulo, né, que ainda era Saulo, né, porque não tinha sido batizado, o quanto ele deverá sofrer por minha causa. E aí nós sabemos que Paulo, né, depois se torna o maior pregador do Evangelho, né? A figura mais expressiva do Novo Testamento na pregação do Evangelho. Pelo tanto de cidades que ele visitou, tantos lugares que ele foi. Então veja, na perspectiva do trabalho, nós vemos na liturgia dessa semana os que estão trabalhando para a construção do reino. Estevão morreu apedrejado porque, né, não negou a sua fé diante dos seus algozes. Inclusive repetindo as frases de Jesus na cruz. Depois vemos Filipe, que fugiu da perseguição contra os cristãos, mas pregando a palavra por onde passava. No dia de ontem ele encontra o eunuco, né? E vai explicar a palavra de Deus ao eunuco, que se converte, aí sim, porque ele aceita Jesus como seu Senhor, é batizado por Filipe, depois Filipe desaparece da frente dele e vai para outra cidade continuar pregando e evangelizando. Hoje nós vemos Ananias, que era discípulo, e a pedido de Deus vai até a casa onde estava Saulo, ora por Saulo, e comunica a vida nova àquele irmão, que depois então passa, né, a pregar o santo evangelho. E aí vamos ver a própria vida de Saulo, né, que vai, depois do batismo, se tornar Paulo, e vai trabalhar pela construção do reino. Então veja, irmãos, tudo é um trabalho, né? Pregar é um trabalho, anunciar a palavra é um trabalho, construir o reino é um trabalho. O que nós precisamos fazer, pensar é se esse trabalho edifica o outro, né? Ou se edifica a mim mesmo, porque
há muitos que trabalham por si mesmo, né? No sentido de só pensam em si, né? Mas nós vemos na palavra de Deus que o trabalho, ele é serviço a mim, mas aos outros, né? Então, na construção do reino, nós vemos na história, né, tantos homens e mulheres que trabalharam por isto, né? Dia a dia, arduamente, muitos que morreram por causa disso, morreram construindo o reino, trabalhando, né, anunciando a palavra. E sem dúvida alguma, o que fortalecia o trabalho destes homens e mulheres, o que fortaleceu, o que fortalecia e o que fortalece o trabalho de tantos homens e mulheres na construção do reino, mas isso em todos os trabalhos, é o próprio Cristo. É Jesus quem dá o verdadeiro sustento para todo o trabalho. Porque precisamos sempre lembrar que trabalhamos nele, por ele e para ele. E aí no Evangelho, agora explicitamente, né, Jesus vem falando essa semana no capítulo 6 de São João, que é o discurso do pão da vida. Ele vem dizendo, né, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, não terá sede, eu sou o pão da vida, afirmando, né, constantemente que ele é o pão da vida. E hoje, de maneira ainda mais clara, ele vai dizer, a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer desta carne e deste sangue, e beber deste sangue, terá a vida eterna, não morrerá jamais. Aqui fica muito claro para nós, né, a Eucaristia. Este texto bíblico, ele fundamenta, ele é toda a teologia sobre a Eucaristia, né? Ele é toda a compreensão, o capítulo 6 de São João, ele é toda a compreensão sobre a Eucaristia. Que, a mandato de Jesus, nós devemos atualizar todos os dias. E, portanto, o que nós recebemos do altar do Senhor, não é pão, não é vinho, mas o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. E quem se alimenta do próprio Cristo, quem recebe o próprio Cristo, sem dúvida alguma, recebe o melhor sustento, o melhor alimento, o alimento que não se perde, o alimento que não se desfaz, mas pelo contrário, o alimento que nos sustenta até a vida eterna, até a nossa ressurreição, até a Páscoa definitiva. Sendo assim, irmãos, nós precisamos parar, né, com essas ideias, né, de que a Eucaristia, ela é simbólica, né? Saiu uma matéria num jornal de Campinas, porque não são todas as paróquias, não são todas as dioceses que estão, né, oferecendo a comunhão aos fiéis, né? Nós estamos fazendo isso em Guarulhos, a pedido do nosso bispo, que nos autorizou isto, mas tem dioceses que não está fazendo, paróquias que não estão fazendo. E o arcebispo de Campinas, acho que essa semana, se não me engano, ele comunicou se expressando que as paróquias de Campinas, né, da diocese de Campinas, não fariam, né, a distribuição da Eucaristia aos fiéis. Muito bem. O jornalista, na hora de escrever a matéria, né, ele começa dizendo, o arcebispo de Campinas, fulano de tal, né, proibiu, né, a distribuição do que eles chamam Eucaristia, né, que seria, né, que é aquele pão e aquele vinho no altar que representa o corpo de Cristo. Opa! Não representa, é o corpo e o sangue de Cristo, né? Aquilo que eles dizem, né? Então ali, claro, né? Não sei se ele é católico, provavelmente não é católico, né? Mas ele diz da impressão que muitos têm, que a Eucaristia representa. Não, ela não representa nada, ela é. Ela é o corpo e ela é o sangue de Cristo.
não há representação. Por isso que, se vocês acompanham a oração eucarística, né, e prestam atenção, quando o padre invoca o Espírito Santo sobre as espécies do pão e do vinho, naquele momento acontece o que nós chamamos de transubstanciação. A substância é alterada, é transformada. Deixa de ser pão, deixa de ser vinho para ser corpo e ser sangue, ser carne e ser sangue. E se você não acredita nisso, meu irmão, reveja a sua fé, né? Ou reze mais, para que você entenda a Eucaristia, sendo esta o corpo e o sangue de Cristo. Não é representação, né? Não é encenação. A missa não é encenação, já disse isso várias vezes. A missa não é teatro, não é encenação. O que estamos fazendo aqui é o que Cristo fez, né, naquilo que se chama da última ceia, né, mas que é a ceia definitiva. Nós atualizamos aquilo que ele fez naquele dia. Por isso que muitos que não são católicos têm dificuldade de entender o capítulo 6 de São João, né? Porque não tem como você ler o capítulo de São João, o capítulo 6 de São João, e não automaticamente voltar o seu pensamento para a Eucaristia, né? Então, claro que São José não se alimentou do corpo e do sangue de Cristo, porque, né, ele morreu bem antes disto. Mas São José teve a graça de estar com o próprio Cristo, de educar o próprio Cristo, de cuidar do próprio Cristo, de poder, na sua infância, dar de comer a Jesus com o fruto do seu trabalho. Olha que honra, né? Olha que honra. São José teve a honra de trabalhar para alimentar Jesus, para que depois Jesus se tornasse o alimento eterno para todas as almas e todos os corações. Então que nós louvemos a Deus neste dia pela vida de São José, sobretudo nesta figura do homem trabalhador, né? E que nós, homens e mulheres, roguemos a São José que nos ajude a trabalhar todos os dias na profissão que o Senhor nos deu, no talento que o Senhor nos deu, mas trabalhar para favorecer o bem do próximo, né? Sobretudo isto. Trabalhar para favorecer aos outros e não a si mesmo, né? Trabalhar para a construção do reino. E alimentados da Eucaristia, do corpo e do sangue do Senhor, não tenham dúvidas, irmãos, de que o Senhor será o nosso sustento, a nossa força, a nossa alegria. Vivemos este tempo de pandemia, tempo em que, infelizmente, as pessoas estão perdendo o emprego, o trabalho, porque tudo está parado. Mas lembre-se que, estando unido a Cristo, alimentando-se do corpo e do sangue de Cristo, tu não perdes a dignidade. Não é porque você não tem o trabalho em si mesmo. Aquele que se confia a Cristo, se alimenta de Cristo, não lhe faltará nada, não tenha dúvida, meu irmão. Talvez seja mais difícil neste tempo, mas os que se confiam a Deus e que se alimentam do Senhor, não lhes faltará nada. Deus será sempre o seu sustento, e a providência nunca há de faltar. Por isso São José também é proclamado na igreja como pai da divina providência, como pai da providência, porque ele provia para a sua casa o pão de cada dia, né? No trabalho diário, no esforço diário. Peça a Deus que te ilumine os teus caminhos, ilumine a tua consciência. Talvez você tenha perdido o emprego, mas você pode desenvolver um dom, um talento que está aí guardado, onde você consiga de casa, né, ainda que nessa situação, né, conseguir o pão de cada dia.
Veja quantas pessoas hoje não estão fazendo máscaras, né? Tem faltado máscara no mercado, né? Máscaras essas máscaras para nos assegurar contra o vírus. Quantas pessoas trabalhando com isto, né? É uma oportunidade de emprego, é um trabalho, dá trabalho fazer, né? Não sei costurar, mas eu creio que dê trabalho para fazer, né? E as pessoas estão encontrando aí também a sua forma de, né, ter o seu sustento. Então pensemos que quando uma porta se fecha, Deus abre outra, né? Confie-se a Deus, confie no Senhor e conte, sobretudo, com a intercessão de São José Operário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.